As árvores, as plantas e todas as espécies crescem em profusão. Nibiru foi criado para assemelhar-se ao lar planetário original daquele povo, chamado de Avion. Nibiru é aproximadamente 4 vezes maior que a Terra. Há uma polêmica entre cientistas e místicos se existe esse chamado 10º ou 12º planeta e de quando ele retornará. Ao final da Grande Guerra Galáctica, há aproximadamente 480 mil anos atrás, liderado pela família de Anu, incluindo o polêmico Marduk, o povo nibiruano chegou à Terra. Foram enviadas expedições para o nosso planeta. A condição da Terra naquela época não era favorável para o andamento desses programas espaciais. Uma atmosfera diferente de Nibiru dificultava as coisas. Antes da destruição de Tiamat, todos os humanos em evolução da primeira semeadura, feita pelos sirianos etéricos, que também são chamados de humanos de Lira, e pelos felinos, foram levados para bordo da nave Pegasus. Nos conta Anu, segundo os registros deixados nas tábuas sumerianas, que essa mesma linhagem foi transferida para Nibiru. Isso foi feito quando o governo central de Nibiru enviou a filha da casa de Avion, que é da linhagem de Amélios, para um outro planeta pleiadiano para se casar. A criança nascida dessa união foi Niésteda, o futuro primeiro governador e comandante de Nibiru. Na Terra, nessa época, portanto, já havia muitas raças em evolução, mas a linhagem de Amélios, que é a única descendência humana pura no universo, não estava presente. Essa linhagem teve que ser mantida separada para assegurar sua pureza para os futuros aperfeiçoamentos do DNA. Essa proteção promoveria também a maturidade espiritual dessa linhagem, uma vez que os reptilianos da família dos Dracos, que é uma linhagem draconiana, avançavam em seu desenvolvimento tecnológico, em suas conquistas bélicas por todo o universo. Porém, maturidade espiritual por parte de, pelo menos, uma das raças é uma necessidade para que a integração das polaridades possam ocorrer. Porém, dessa forma, a Federação Galáctica criou a Força Estelar Nibiru para patrulhar a galáxia logo após a sua criação. Ainda que como uma federação ainda pequena, simples, havia muitas raças em Nibiru, além dos próprios Anunnakis, inclusive seres de Órion, como também os próprios reptilianos de Órion e humanos de Órion. Anu é da 17ª geração após Niésteda e recebe o comando de Nibiru após seu irmão, o herdeiro legítimo, deixar o trono. É preciso haver entendimentos maiores sobre toda essa questão, porque não é nada simples de se entender, já que estamos aqui citando situações e fatos de outros mundos, cujos costumes e tradições são muito diferentes dos atuais daqui da Terra. Mas, ainda assim, Anu recebe da Federação Galáctica, logo após assumir o comando de Nibiru, as ordens principais: destruir Tiamat e também um planeta chamado Aln, que eram colônias reptilianas principais, e restabelecer a linhagem de Amélios em Tiamat.
Quando fala destruir aqui, é destruir a civilização que lá existia, não o próprio planeta. Então, após cumprir sua primeira ordem e enfrentar os milhões de anos de guerra galáctica decorrente dessa destruição das colônias reptilianas, a equipe da expedição de Nibiru chegaram à Terra. E isso se deu há aproximadamente 450 mil anos atrás. A Terra era um mundo que pertencia à área de influência dos sirianos de Sirius B. E também a outras comunidades sirianas, além de terem na Terra também comunidades estelares de diversos outros sistemas, incluindo os arcturianos, pleiadianos de Ária, veganianos de Altair, capelinos e outros seres de outras galáxias. Os lemurianos, os mutantes, os répteis, que são aqueles descendentes daqueles répteis que tinham ido para o subterrâneo na época em que Tiamat foi depois destruída. Os primatas humanos em evolução estavam todos vivendo aqui no planeta. Os primatas tinham sido semeados pelos felinos e pelos sirianos etéricos e tinham alcançado a fase evolutiva do Homo erectus quando os nibiruanos chegaram. E estes eram os nibiruanos pleiadianos. Então eles tinham uma linhagem mista, eram híbridos. Os chamados primatas eram seres um tanto inteligentes, telepáticos e viviam em paz com os animais na floresta, em um tipo de comunidade social. Eles viviam em harmonia com seu meio ambiente. Já os sirianos terrestres, que viviam em corpos de animais, também protegiam os primatas em evolução, seus futuros veículos físicos. Também os sirianos etéricos, liderados por Amélios, conduziam o desenvolvimento das colônias humanas sirianas. Já existiam então as civilizações do Ius. Os Ius são os povos orientais, são descendentes desses Ius. Na Ásia já existiam naquela época as civilizações dos Ius. Os orientais de hoje são descendentes deles, em que abrangem toda a Ásia. E a civilização dos Atlantes, que também são chamados de raça vermelha. Os Atlantes foram criados pelos pleiadianos de Atlas, que chegaram à Terra depois da destruição de Hiperbórea, para recolonizar o planeta. Outro grupo de pleiadianos, denominados cinzentos, começaram a civilização dos Ius, e o primo de Anu, Alteia, que também é chamado de Atlas, começou a civilização dos Atlantes. Ambas foram consideradas desdobramentos da Lemúria, pois ambas tinham feito acordos com Lemúria, que atuaria como um império materno para eles. A Lemúria tinha a forma liriana-siriana. Algumas áreas em particular eram aquelas hoje conhecidas como América do Sul, México, América do Norte e Europa Central. Cada uma das três civilizações, Atlantes, Ius e Lemurianos, tinham concordado em permitir que os felinos mudassem o DNA deles de modo que assim pudessem melhor se adaptar ao clima nas regiões do planeta que eles escolheram para viver. Foi assim que diferentes raças, vermelha, amarela e morenas, vieram a existir. E a raça negra originou-se dos primeiros primatas humanos em evolução. Eles se tornariam os guardiões da Terra. Depois que cruzassem a linhagem de Amélios, trazida por Anu, para obter a necessária elevação do nível do seu DNA, até chegar ao nível de um Homo sapiens. Quando isso acontecesse, eles estariam aptos
a receber a alma dos sirianos terrestres. Assim, a raça branca ariana foi estabelecida pela família representante da Casa Real de Avion de Nibiru. Os Anunnakis vieram para a Terra exatamente nesse momento por duas razões. Primeiro, desejavam conseguir ouro para colocar no campo de força ao redor de Nibiru para salvar o seu povo. Segundo, tinham feito um acordo com os sirianos crísticos, a hierarquia espiritual, para criar, com a ajuda dos felinos, o corpo humano de DNA duplo para os sirianos terrestres, através do cruzamento entre eles e a raça guardiã em evolução no planeta. E essa raça é a raça negra, natural da Terra. Os Anunnakis, quando chegaram ao nosso planeta, tinham naves muito mais adiantadas do que são possíveis produzir hoje com tecnologia existente atualmente. Mesmo essa tecnologia sigilosa que sabemos que existe, porém ainda não é divulgado. Eles são a raça ariana, responsáveis por toda a influência sobre a Terra na nossa história recente. Em termos pouco específicos, o povo que chegou à Terra a bordo de naves era um povo guerreiro, de uma linhagem das Pleiades de seres reptilianos com a mistura do genoma humano, que foi originalmente criado e desenvolvido no sistema estelar de Vega, no planeta Avion. Os criadores daqueles primeiros seres, por certo, estão muito acima da capacidade dos nibiruanos. Isto foi há muitos e muitos milhares de anos. Talvez em torno aí de 6 milhões de anos, pela contagem do tempo terrestre.